Muito bom dia, saudações tricolores. Meu nome é Vinícius, sou do canal Passaporte Futebol, sou torcedor do Fluminense. Então, semana começou boa, né? O Fluminense venceu o Vasco, venceu mais um clássico, encaminhou a sua vaga para a finalíssima do Campeonato Carioca e de quebra aumentou aí a sua invencibilidade no ano. O Fluminense chega agora a 9 vitórias no ano, só tem uma derrota. O time começou a temporada do mesmo jeito que terminou a última, muito bem, vencendo bem, sofrendo pouco na defesa, e a expectativa da torcida é muito boa para esse restante de temporada. Bom, nesse vídeo vamos falar da expectativa para esse segundo jogo, o desfalque do Bernal, o Ávalos, possível novo centroavante do Fluminense, as notas, vou dar as notas aqui dos jogadores de ontem, e também já projetar Fluminense e Palmeiras. Palmeiras, o próximo adversário do Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro. Vamos lá. Fluminense e Vasco. Fluminense vence por 1-0, poderia ter sido mais. Foi uma vitória boa, mas ficou aquele sentimentozinho de que poderia para ter feito um pouquinho mais. O Fluminense perdeu muitas chances no primeiro tempo, muitos contra-ataques, uma certa displicência ali, uma certa preguiça do ataque do Fluminense, que poderia ter se complicado no segundo com aquela expulsão do Bernal. O Bernal que para muita gente fez a jogada certa, para outros fez a jogada errada. Eu acho que ele fez a jogada certa. O Fluminense se defenderia bem, como se defendeu contra o Botafogo naquela expulsão do Canóbio. E se toma um empate ali, talvez o Vasco poderia crescer no jogo e virar a partida. Daria confiança. Então, eu acho que o Bernal fez a jogada correta. O Bernal que deu assistência também, né, pro Senna, e o Bernal vem jogando muito bem nesse começo de temporada. A gente vem falando sobre isso aqui, falando sobre isso lá no perfil do Instagram. Então é um reforço aí que a gente ganhou, um reforço interno. O John Kennedy também é um outro reforço interno. Ontem não foi tão bem, mas vem bem na temporada. O Guga ontem mais uma vez entrou bem. E o Fluminense está a um empate de voltar a mais uma final de Campeonato Carioca. Final essa que vai ser contra o Flamengo, não tem como escapar. O Flamengo ontem, sem sustos, ganhou o Madureira e está garantido na final. O Flamengo que tem um jogo difícil também no meio de semana contra o Lanús, jogo de volta da Recopa. E falar em Lanús, o Fluminense surgiu a notícia de que o Fluminense estaria interessado em um centroavante do futebol argentino. O paraguaio Ávalos, atualmente no Independente, um jogador de 35 anos, faz 36 ainda nessa temporada, seria aí um dos alvos da diretoria do Fluminense. Inclusive, a notícia que vem é que o Fluminense já teria oferecido, inclusive, 3 milhões de reais, e esse negócio só não foi fechado porque o Independente quer que a forma de pagamento seja diferente. Agora a gente não sabe se o Independente quer essa parte à vista, ou se quer um parcelamento menor, mas a proposta está na mesa e o Ávalos, de 35 anos, pode ser o novo reforço do Fluminense. Não é um nome que me agrada, primeiro pelo histórico ali, não é um centroavante de muitos gols, só para vocês terem noção, a título de comparação, o Everaldo tem mais gols do que o Ávalos. É um jogador já de 35 anos, né? E surge na internet alguns vídeos da torcida do Independente comemorando essa saída do Ávalos. Então, não acho que seja um nome que chegaria para somar, assim, para ser titular absoluto, mas entendo também que nesse momento talvez fosse um cara para chegar e tapar um buraco ali até o meio do ano. Mas falando em meio do ano, será que o Fluminense chegaria na janela de junho já tendo 3 centroavantes e traria mais um? Então é uma coisa também para se pensar. Será que vem o Boanga? Será que vem algum outro nome? Não sei, mas o que tem que acontecer é que o Fluminense precisa trazer. O John Kennedy tem jogado todos os jogos, não é 100% culpa dele que o rendimento dele caiu nos últimos jogos. É nítido que chega ali 15 do segundo tempo, o John Kennedy não está mais aguentando, porque vem jogando todos os jogos do ano. Então acho que tem que ter esse cara para poder revezar ali com o John Kennedy. Bom, vamos falar aqui agora sobre as notas dos jogadores. Vou destacar os pontos positivos. Para mim não teve ponto negativo ontem, acho que todo mundo foi bem, a defesa foi bem. Eu não consigo botar na conta do Freitas o gol, acho que é uma falha coletiva, todo mundo ali falhou, tem que ter alguém na sobra.
E tirando isso, ele fez uma partida segura. Não fez nenhuma cagada, não errou nenhum lance grotesco. E o James, para mim, foi um dos melhores. O seu companheiro de zaga, o James, começou o primeiro tempo ali meio atabalhoado, perdendo algumas bolas, mas no segundo tempo foi muito bem, por baixo, por cima, e foi um dos destaques. Bom, o Fábio, para mim, nota 7, não foi muito exigido, fez apenas uma defesa ali num chute do Rojas, assistiu a partida de dentro de campo, o Fábio. Samuel Xavier, que vinha tendo muita dificuldade com o Andrés, ontem conseguiu segurar o colombiano, foi bem na partida também, o Samuel apoiou bem, defendeu bem, nota 7 para o Samuel. A dupla de zaga eu vou dar 6,5, não fizeram nenhuma cagada, foram seguros, o Fluminense não sofreu na partida. René, muita gente bota na conta dele também a falta. Cara, ele pode ter errado ali o passe, mas o René fez mais uma boa partida segura, apoiando bem, não dando espaço. O René tá muito bem na temporada, um dos destaques do Fluminense, mais uma vez o René. Martinelli, maestro Martinelli, nota 8,5 Martinelli, ditou o ritmo do meio campo, desarmou, achou bons passes. Cara, o Martinelli vem jogando muita bola, o Martinelli, não é exagero pedir o Martinelli na seleção hoje. A gente, como torcedor, torce, né, para que ele seja convocado, acho que seria muito legal para ele essa conquista. E é isso. Bernal deu assistência, foi expulso, mas acho que ele fez o que tinha que ser feito. E mais uma vez o Bernal fez um bom jogo enquanto esteve em campo, bons lançamentos, boas saídas de bola, bons desarmes, fez uma falta necessária ali quando ele tomou o primeiro cartão. Então o Bernal mais uma vez muito bem. Lúcio Acosta começou o jogo muito bem, criando espaço, arrastando bola, achando bom espaço, mas eu acho que exagerou ali naquela cavadinha, naquele lance ali, ele podia ter dado uma pancada no gol, talvez teria feito o gol. O Canóbio brigou com a bola mais uma vez, mas, cara, o que o Canóbio é importante nesse sistema do Zubeldia, marcando, fechando espaço, desarmando, foi muito bem ali na parte defensiva o Canóbio, então nota 7 pro Canóbio. O Serna também, um leão na marcação, depois ainda foi jogar de centroavante quando o John Kennedy saiu, mas já estava muito cansado o Serna. Fez o gol, mais um belo gol do Serna ali, pegando de primeira, um gol difícil, não é um gol fácil de fazer. E o Serna, que já tinha feito gol contra o Flamengo, agora faz o gol contra o Vasco. Serna vem se especializando, hein? Vem se especializando aí em clássicos, em jogo grande o Serna, mais uma boa partida do Serna. O John Kennedy foi mal ontem, acho que errou alguns lances que não dá para errar, alguns contra-ataques ali, uma demora na hora do passe, mas tem crédito, começou a temporada bem, e como eu falei, é um cara que você vê nitidamente que já tá cansado, não tá tendo descanso, jogando quarto domingo, uma hora a conta chega, fica difícil, mas o John Kennedy também dentro do possível, não foi tão mal assim. Zubeldia foi expulso, vimos a primeira expulsão do Zubeldia, invadiu o campo ali enlouquecidamente, inclusive no lance que gerou o cartão do Bernal, o primeiro cartão do Bernal, teve uma falta na entrada da área do Martinelli, o juiz não deu, e ele deu um ataque louco ali e foi expulso, mas tem crédito demais o Zubeldia, trabalho fantástico até agora desse argentino. Bom, essas são as notas, assim, muitos destaques, para mim o melhor em campo foi o Martinelli, o James também foi muito bom, o Serna pelo gol, óbvio, mas o Fluminense foi muito bem num contexto geral. Agora vamos falar aqui Fluminense e Palmeiras, já quarta-feira, o jogo não é no Allianz Parque, na Allianz Arena, né? O jogo é em Barueri, tá tendo show lá no campo do Palmeiras, o Palmeiras tem mandado seus jogos em Barueri, que também é sintético, então o Fluminense vai para mais um jogo em sintético, já jogou duas vezes contra o Botafogo, jogou uma vez contra o Botafogo, né? Uma vez contra o Vasco e agora mais um jogo no sintético, nítido que incomoda ali os jogadores. O Acosta inclusive falou depois do jogo que é um campo difícil de jogar e é por isso, mas o Fluminense tem tudo para fazer um bom jogo. Os dois últimos jogos contra o Palmeiras, uma vitória, aquele gol do Serna na última rodada do Brasileiro de 24, e ano passado um empate que o Fluminense poderia ter vencido. O Fluminense não venceu ali por detalhe, o Fluminense foi muito melhor naquela partida e não venceu. É isso, esse é o vídeo de hoje. Se inscreve no canal, deixa o like e voltamos com mais notícias em breve. Tamo junto, abraço.